A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a primeira lição da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2020. O título da lição é Prosperando em Meio às Crises. Esta revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira. Ele é o presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Ele é o presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. É o terceiro vice-presidente da CONAMAD. É advogado, é bacharel em teologia, é escritor, articulista, conferencista e diretor-geral da editora Betel. Queridos irmãos e amigos, e assim apresenta esta revista, cujo título é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. E diz o nosso comentarista: a humanidade tem vivido uma crise sem precedentes. Vivemos uma pandemia que assolou as nações, despencou a economia e afligiu todas as classes sociais. Entretanto, temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é a nossa bússola e é ela quem aponta o caminho e nos dá a direção. E este livro, a Santa e Gloriosa Palavra de Deus, diz que durante a caminhada em direção à Terra Prometida, o povo de Israel também vivenciou tragédias e calamidades. Aí vem a grande pergunta: como o cristão deve enfrentar as crises sem sucumbir diante delas? Este, meus amigos e irmãos, é o tema central desta revista e é sobre ele que debruçaremos neste trimestre, a fim de conhecermos de perto importantes princípios para aqueles que desejam serem vitoriosos diante dos obstáculos da vida, aproveitar as oportunidades que as crises oferecem, seguir adiante sem pensar em desistir e crescer de forma saudável, fortificado e enraizado na Palavra de Deus. Como eu disse, este é o assunto central da presente e maravilhosa revista do terceiro trimestre. Que em tudo e em todo tempo Deus seja glorificado. Queridos irmãos e amigos, o texto bíblico de referência que o comentarista utilizou para desenvolver a primeira lição está no livro de Gênesis, capítulo 26, 3 a 6, que é que registra quando Isaac vai a um território chamado Gerar, a uma terra, uma região chamada Gerar, por causa da fome, ok? Vamos então à leitura do texto bíblico, do texto de referência. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isto, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o anjo e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Que texto maravilhoso, né? E o texto áureo desta lição é este:
e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26:2. A nossa verdade aplicada é esta aqui, ó. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Os objetivos da presente lição são esses. Primeiro, destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Segundo, apresentar a importância da obediência do cristão. E terceiro, mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Lembrando, meus amigos, que o PDF com o plano de sugestão para esta aula ficará disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. Por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Curta, compartilhe, comente, é muito importante para nós e para o nosso canal. Vamos à introdução da presente lição. Meus amigos, esta lição nos ensina que, mesmo em meio à escassez de alimento que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. A crise não podia dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Ponto 1. A pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas, porém ordenou que ele fosse à terra de Moriá e lhe oferecesse em sacrifício seu filho único, seu filho Isaque. Abraão não mediu esforços para obedecer à voz de Deus. Ele não permitiu que sua fé titubeasse diante da maior provação de sua vida. A atitude de Abraão ensinou a Isaque, seu filho, que eles serviam a um Deus provedor. Ponto 2. A crise chega a Isaque. O momento era difícil. Havia fome na terra e o Senhor determinou a Isaque a não ir ao Egito, mas que habitasse na terra que ele determinasse. A promessa de Deus para Isaque era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como foi Abraão, seu pai. Com sua escolha em obedecer a Deus e permanecer em Gerar, Isaque nos faz ver que, além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidirmos obedecê-lo. Depois da tempestade vem a bonança. Crises são oportunidade de crescimento e experiências com Deus. Ponto 3. Prosperidade em tempo de crise. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaque, também prosperará em meio às adversidades. Existe um manancial de Deus fluindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em meio à crise, o Senhor abençoava Isaque em tudo. Quem segue as recomendações das Escrituras não somente triunfará sobre os problemas, mas também evitará muitos outros. E assim a gente pode concluir esta revista dizendo que a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e de desobstruir os entulhos para usufruir as promessas de Deus. E assim chegamos ao final desta linda e maravilhosa lição. Querendo Deus, na próxima semana estudaremos a segunda lição da nossa revista Betel Dominical. As adversidades geram oportunidades. Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo Foco na Lição.